Ah, sogra, foi só pra família mesmo, coisa íntima. Essas foram as palavras que minha nora Amanda me disse pelo telefone quando perguntei por que não fui convidada para o chá, revelação do meu próprio neto. Uma frase que caiu como um balde de água fria e que jamais imaginei ouvir de alguém que eu sempre tratei como filha. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite, já me conte de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Meu nome é Marlene, tenho 62 anos. E durante toda a minha vida me orgulhei de ser uma mãe dedicada e, mais recentemente, de estar prestes a me tornar avó pela primeira vez. Meu filho Bruno, de 35 anos, casou-se há 4 anos com Amanda, uma moça que sempre recebi de braços abertos em nossa família. Quando eles anunciaram a gravidez há 6 meses, fiquei radiante de felicidade. Tudo começou numa tarde tranquila de sábado. Eu estava em casa, tomando meu chá da tarde, e navegando distraidamente pelo celular, quando abri o Instagram e vi algo que me fez congelar. Era uma foto no perfil de Amanda. Um lindo cenário decorado em tons pastel, balões dourados formando as palavras Chá Revelação, uma mesa repleta de doces temáticos e dezenas de pessoas sorrindo para a câmera segurando plaquinhas com palpites sobre o sexo do bebê. Meu coração disparou enquanto eu deslizava as fotos. Reconheci os pais de Amanda, os irmãos dela, primos, tios, amigas. Havia até a madrinha de casamento dela que eu conhecia vagamente. Mas eu, a avó paterna, a mãe do pai da criança, simplesmente não estava lá. Nem sequer havia sido mencionada. Nem sequer havia sido avisada de que o evento estava acontecendo. Continuei olhando as fotos com as mãos tremendo. Havia uma imagem do momento da revelação. Confetes azuis caindo sobre Bruno e Amanda, enquanto todos comemoravam. Meu filho estava radiante, abraçando a esposa, cercado pela família dela. Um netinho. Eu ia ter um netinho. E descobri pelo Instagram, junto com centenas de outras pessoas que nem conheciam meu filho. As legendas eram cheias de amor e carinho. Rodeados de amor e família nesse momento tão especial. Obrigada a todos que vieram celebrar conosco. Melhor chá revelação do mundo com as pessoas que mais amamos. Cada palavra era como uma facada silenciosa no meu peito. Tentei racionalizar. Talvez tivesse sido um mal-entendido. Talvez o convite tivesse se perdido. Talvez Amanda tivesse tentado me ligar e eu não tivesse atendido. Verifiquei meu celular obsessivamente. Chamadas perdidas, mensagens, WhatsApp. Nada. Absolutamente nada. Esperei algumas horas, tentando me acalmar, tentando não tirar conclusões precipitadas. Mas a dor no peito só aumentava. Como mãe, eu sempre me esforcei para estar presente na vida do Bruno. Criei meu filho praticamente sozinha, depois que meu marido Roberto faleceu, quando Bruno tinha apenas 12 anos. Trabalhei dobrado para dar educação, conforto e amor para ele. E agora, no momento de celebrar a chegada do meu primeiro neto, eu simplesmente fui deixada de fora. Às 7 da noite, não aguentei mais. Peguei o telefone e disquei para Amanda. Meu coração estava acelerado, mas mantive minha voz firme e controlada. Não queria parecer uma sogra histérica ou invasiva. Alô, Marlene. Amanda atendeu com aquela voz doce que sempre usava comigo, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Oi, Amanda, querida. Tudo bem com você e com o bebê? Perguntei, mantendo o tom casual. Tudo ótimo. Hoje foi um dia maravilhoso. Eu vi as fotos no Instagram. Parecia estar muito bonito o chá revelação. Fiz uma pausa deliberada, esperando alguma explicação voluntária. Nada veio. Fiquei surpresa por não ter sido avisada. Houve um silêncio breve do outro lado da linha, seguido daquela resposta que eu nunca vou esquecer. Ah, sogra, foi só pra família mesmo, coisa íntima, sabe como é? Só pra família. As palavras ecoaram na minha cabeça como um eco ensurdecedor. Eu não era família? O filho que saiu do meu ventre, que criei com todo amor e sacrifício, estava esperando um filho, e eu não era considerada família íntima o suficiente para ser convidada? Ah, claro. Respondi com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Entendo perfeitamente, querida. Que bom que foi um dia especial para vocês.
Foi super gostoso. Minha mãe organizou tudo com tanto carinho. Amanda continuou sem perceber, ou talvez sem se importar, com o peso das suas palavras. Que maravilha! Bom, não vou tomar mais seu tempo. Imagino que você deva estar cansada depois de um dia tão cheio. Descanse bem, querida. Obrigada, sogra. Beijos. Desliguei o telefone e fiquei ali sentada, na minha sala silenciosa, processando o que tinha acabado de acontecer. Não houve pedido de desculpas. Não houve constrangimento. Não houve sequer um reconhecimento de que aquilo poderia ter me magoado. Amanda simplesmente confirmou que eu não era considerada parte da família íntima deles. Olhei ao meu redor. Minha casa modesta, mas confortável, conquistada com anos de trabalho duro. As fotos do Bruno em todas as fases da vida nas prateleiras. A mantinha de bebê azul que eu já havia começado a tricotar para o meu neto, guardada cuidadosamente na cesta de artesanato ao lado do sofá. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Não foi raiva explosiva, não foi desespero, foi uma clareza fria e cristalina. Se eu não era família o suficiente para Amanda, então precisava reavaliar exatamente qual era meu papel nessa dinâmica toda. Peguei meu celular novamente e sorri. Um sorriso pequeno, mas determinado. Tinha uma ligação muito importante para fazer, mas não seria para Amanda ou para Bruno. Seria para meu gerente no banco. Sentada no sofá, com o celular na mão, comecei a relembrar tudo o que havia feito por Bruno e Amanda ao longo desses 4 anos de casamento. Não eram lembranças amargas, mas fatos concretos, que agora ganhavam um novo significado diante da exclusão que acabara de sofrer. Quando eles anunciaram o noivado, fui eu quem ajudou a pagar parte da festa de casamento. Bruno estava começando sua carreira como engenheiro, e Amanda trabalhava como professora. Salários honestos, mas insuficientes para bancar a cerimônia que ela sempre sonhou. Contribuí com R$ 25.000 sem pestanejar, feliz por ver meu filho realizando seu sonho de constituir família. Depois do casamento, quando precisaram de uma geladeira nova porque a antiga havia quebrado, adivinha quem comprou? Quando o carro deles apresentou um problema sério no motor e o conserto custaria R$ 4.000 que eles não tinham, adivinha quem depositou o dinheiro na conta deles no mesmo dia? Sempre fui discreta com minha ajuda, nunca joguei na cara, nunca cobrei reconhecimento. Achava que era meu papel como mãe, apoiar meu filho e sua família. Mas o que mais pesava no meu coração naquele momento era a lembrança do dia em que Bruno me ligou, há 6 meses, com a voz trêmula de emoção. Mãe, senta aí que tenho uma notícia para te dar. Você vai ser avó. Eu tinha chorado de alegria. Depois de perder meu marido Roberto tão cedo, depois de todos os anos criando Bruno sozinha, depois de tantos sacrifícios e noites mal dormidas, finalmente veria minha família crescer. Um neto. Meu sangue continuando, meu legado, a prova de que todo o esforço havia valido a pena. Naquele mesmo dia, movida pela emoção, tomei uma decisão financeira importante. Meu marido Roberto, que Deus o tenha, era um homem previdente. Trabalhou a vida toda como funcionário público e deixou um seguro de vida considerável quando faleceu. Administrei esse dinheiro com muito cuidado ao longo dos anos, garantindo que Bruno tivesse uma boa educação e que eu pudesse ter uma aposentadoria tranquila. Com a notícia da gravidez, decidi que queria fazer algo especial pelo meu neto. Não queria apenas dar presentes esporádicos ou ajudas pontuais. Queria garantir que aquela criança, meu primeiro e talvez único neto, tivesse um futuro financeiro seguro. Pelo menos um começo sólido na vida. Fui ao banco numa segunda-feira de manhã, 6 meses atrás. Conversei longamente com o gerente, o Sr. Rodrigo, que me atendia há anos e conhecia minha situação financeira. Expliquei que queria abrir uma poupança especial para meu neto que estava a caminho. Dona Marlene, que notícia maravilhosa! A senhora vai ser avó! Ele havia dito com um sorriso genuíno. Quanto a senhora está pensando em depositar inicialmente? Tinha refletido muito sobre aquele valor. Não queria comprometer totalmente minhas reservas. Afinal, aos 62 anos, precisava pensar na minha própria segurança também. Mas queria que fosse algo significativo, algo que realmente fizesse diferença na vida da criança quando crescesse. R$ 50.000,
respondi com firmeza. O gerente havia ficado impressionado. É um valor muito generoso, dona Marlene. Vai fazer uma diferença enorme na vida dessa criança. Assinei todos os documentos necessários. A conta foi aberta em meu nome como única titular, com a intenção de transferir para o nome da criança quando ela nascesse, mantendo-se indisponível até a maioridade, salvo emergências médicas ou educacionais, previamente aprovadas por mim. Era meu dinheiro, meu presente, minha forma de garantir que meu neto teria oportunidades. Quando contei para Bruno e Amanda sobre a poupança, a reação deles foi efusiva. Amanda me abraçou forte, com lágrimas nos olhos. Sogra, a senhora não precisava. Que gesto mais lindo. Bruno estava visivelmente emocionado, dizendo que eu era a melhor mãe e que seria a melhor avó do mundo. Eu tinha me sentido tão bem naquele dia, tão útil, tão amada. Achei que estava cimentando meu papel na vida daquela criança que ainda nem havia nascido. 50 mil reais não era pouco dinheiro. Representava anos de economia, de planejamento cuidadoso, de renúncias pessoais. Mas fazer isso pelo meu neto, pelo filho do meu filho, parecia a coisa mais natural e certa do mundo. Agora, sentada sozinha na minha sala, olhando para o telefone, todas essas memórias ganhavam um sabor amargo. Eu tinha dado 25 mil no casamento, pago consertos de carro, comprado eletrodomésticos, aberto uma poupança de 50 mil para o bebê. Tinha tratado Amanda como filha, sempre respeitosa, sempre carinhosa, sempre presente quando precisavam. E ainda assim, não era família íntima o suficiente para ser convidada para o chá, revelação do meu próprio neto. A dor no peito era física. Não era apenas sobre o evento em si. Era sobre o que aquela exclusão representava. Era a mensagem clara de que eu era útil quando tinham problemas financeiros, mas dispensável quando se tratava de momentos de celebração e felicidade. Era boa o suficiente para abrir a carteira, mas não para estar nas fotos de família. Peguei o cartão que o gerente Rodrigo havia me dado anos atrás, com seu número de celular para emergências. Olhei para o relógio. Eram quase 8 da noite de sábado, mas sabia que ele atendia clientes especiais fora do horário comercial. Minha mão não tremeu quando disquei o número. Pelo contrário, senti uma calma e determinação que não experimentava há muito tempo. Se Amanda havia deixado claro que eu não fazia parte da família íntima dela, então eu precisava agir de acordo com essa nova realidade. O telefone tocou 3 vezes antes de Rodrigo atender. Dona Marlene, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Boa noite, Rodrigo. Respondi com voz firme. Desculpe incomodar num sábado à noite, mas preciso resolver uma questão urgente sobre aquela poupança que abri há 6 meses, a do meu neto. Claro, dona Marlene. O que a senhora precisa? Respirei fundo. Olhei mais uma vez para a foto de Bruno na estante e disse as palavras que mudariam tudo. Preciso que você abra essa conta na segunda-feira de manhã, 1ª hora. Vou precisar fazer algumas alterações importantes. A segunda-feira amanheceu clara e ensolarada, contrastando completamente com a tempestade de emoções que fervia dentro de mim desde sábado. Passei o domingo inteiro em casa, deliberadamente ignorando as poucas mensagens que recebi, incluindo uma de Bruno perguntando se eu queria almoçar com eles na semana. Não respondi. Precisava primeiro resolver o que havia decidido fazer. Cheguei ao banco às 9 da manhã em ponto, quando as portas acabavam de abrir. Vesti uma roupa simples, mas apresentável, uma calça social preta e uma blusa bege, e carregava minha bolsa onde guardara todos os documentos relacionados à poupança que havia aberto 6 meses atrás. Rodrigo, meu gerente, já estava me esperando. Ele havia reservado uma sala privativa para nossa conversa, o que eu apreciei. Não queria discutir assuntos financeiros delicados no balcão, onde qualquer um poderia ouvir. Bom dia, dona Marlene. Ele me cumprimentou com seu profissionalismo habitual, mas percebi a curiosidade genuína em seus olhos. A senhora disse que precisava fazer alterações na poupança do seu neto. Em que posso ajudá-la? Sentei-me na cadeira confortável em frente à sua mesa e coloquei minha bolsa no colo. Por um breve momento, senti uma pontada de hesitação. 50 mil reais não era pouco dinheiro, e aquele dinheiro havia sido depositado com tanto amor, tanta esperança. Mas então me lembrei das palavras de Amanda.
Foi só pra família mesmo, coisa íntima. Rodrigo, quero cancelar a poupança e transferir todo o dinheiro de volta para minha conta corrente. Disse de forma direta, sem rodeios. Ele piscou, claramente surpreso. Cancelar? Mas, Dona Marlene, aquela poupança está rendendo bem. E se não me engano, a senhora havia mencionado que era para o futuro do seu neto? Era, corrigi. Mas as circunstâncias mudaram. A poupança está em meu nome como única titular, correto? Sim, está. A senhora tinha mencionado que transferiria para o nome da criança após o nascimento, mas por enquanto toda a titularidade é sua. Então não há impedimento legal para que eu encerre essa conta e transfira os recursos de volta para mim? Rodrigo ajeitou os óculos, um gesto que eu já conhecia e que indicava que ele estava processando a situação. Legalmente não há impedimento algum, Dona Marlene. O dinheiro é seu, a conta é sua. A senhora tem total autonomia sobre esses recursos. Ótimo. Então é isso que eu gostaria de fazer hoje. Ele hesitou e vi a preocupação em seu rosto. Rodrigo não era apenas um gerente bancário eficiente. Ao longo dos anos, desenvolvéramos uma relação de respeito mútuo. Ele conhecia minha história, sabia do esforço que fiz para criar Bruno sozinha depois que Roberto faleceu. Dona Marlene, não quero ser invasivo, mas... Aconteceu alguma coisa? Quando a senhora abriu essa poupança, estava tão feliz, tão emocionada com a chegada do neto. Fiquei genuinamente preocupado com seu telefonema de sábado. Apreciei a preocupação dele, mas não estava pronta para compartilhar os detalhes dolorosos da minha exclusão do chá revelação. Digamos que tive um momento de clareza sobre certos aspectos da minha vida familiar e percebi que essa decisão financeira precisa ser repensada. Ele assentiu lentamente, compreendendo que eu não queria entrar em detalhes. Entendo. Bom, vou precisar que a senhora assine alguns documentos autorizando o encerramento da conta e a transferência dos valores. Posso sugerir algo? Pode. Antes de transferir tudo para a conta corrente, a senhora já pensou em como quer aplicar esse dinheiro? 50 mil reais na conta corrente não rendem praticamente nada. Posso oferecer algumas opções de investimento que mantenham a liquidez, mas ofereçam rentabilidade melhor. Era uma sugestão sensata. Minha decisão era emocional, mas não precisava ser financeiramente irresponsável. Que tipo de opção? Temos um CDB com liquidez diária que rende mais que a poupança, e a senhora pode resgatar a qualquer momento sem perder a rentabilidade. Ou um fundo conservador de renda fixa, também com resgate rápido. Considerei as opções. A verdade é que eu não precisava daquele dinheiro imediatamente. Minha aposentadoria cobria minhas despesas mensais confortavelmente, e eu tinha outras reservas para emergências. O que eu precisava era garantir que aqueles 50 mil reais não estivessem mais destinados a um propósito específico que agora me causava dor. Vamos fazer o seguinte. Transfere tudo para o CDB com liquidez diária. Assim o dinheiro fica disponível se eu precisar, mas continua rendendo adequadamente. A perfeita escolha, Dona Marlene. Rodrigo começou a digitar no computador, abrindo os formulários necessários. Vou gerar os documentos para assinatura. O processo é simples. Primeiro encerramos a poupança, depois abrimos o CDB e transferimos os recursos. Em uns 20 minutos está tudo resolvido. Enquanto ele providenciava a papelada, olhei pela janela da sala que dava para a rua movimentada. Pessoas indo e vindo, cada uma com suas próprias vidas, problemas, alegrias. Me perguntei quantas delas já haviam se sentido excluídas pela própria família, quantas já haviam precisado tomar decisões difíceis como a que eu estava tomando naquele momento. Dona Marlene, os documentos estão prontos. Rodrigo virou o monitor para que eu pudesse conferir os valores. Aqui está o saldo total da poupança. 50 mil reais de depósito inicial, mais 1.243 reais de rendimento acumulado nos últimos 6 meses. Total de 51.243 reais. Até o dinheiro havia crescido, assim como meu neto crescia na barriga de Amanda. Mas diferente do dinheiro, eu não tinha controle sobre o afeto e consideração que deveria vir naturalmente de uma relação familiar. Peguei a caneta que Rodrigo me ofereceu e comecei a assinar os documentos um por um. Termo de encerramento da poupança.
autorização de transferência de valores. Contrato de abertura do CDB. Minha assinatura era firme em cada página, sem tremores, sem hesitação. Pronto, disse Rodrigo, após verificar todos os documentos. Vou processar tudo agora. Em alguns minutos a poupança estará encerrada e o valor total estará aplicado no CDB em seu nome. A senhora vai receber um comprovante por e-mail e também impresso. Obrigada, Rodrigo. Ele me olhou com uma expressão gentil. Dona Marlene, não sei o que aconteceu, mas espero que as coisas se resolvam da melhor forma possível para a senhora e sua família. Eu também espero, respondi sinceramente. Mas às vezes, resolver significa estabelecer limites que deveriam ter sido estabelecidos há muito tempo. Saí do banco com os comprovantes na bolsa e uma sensação estranha de leveza misturada com tristeza. Tinha acabado de desfazer um presente que fiz com tanto amor, mas também havia recuperado minha dignidade. Aqueles 50 mil reais não eram mais uma promessa para um neto que eu aparentemente não era digna de celebrar. Eram simplesmente meu dinheiro, fruto do meu trabalho e do legado que Roberto deixou, e eu decidiria o que fazer com ele no meu próprio tempo. Os dias seguintes ao cancelamento da poupança transcorreram de forma surpreendentemente tranquila. Estabeleci uma rotina que me mantinha ocupada e, mais importante, que me mantinha emocionalmente distante do turbilhão de sentimentos que aquele episódio do chá revelação havia despertado. Na terça-feira de manhã, acordei decidida a não permitir que a situação consumisse minha paz. Fiz meu café da manhã habitual, pão francês quentinho, queijo Minas e café coado. Sentei-me na varanda do meu apartamento e abri o jornal. A vida continuava, e eu precisava continuar também. Foi quando meu celular tocou. O nome de Bruno apareceu na tela, e meu coração deu um pequeno salto. Respirei fundo antes de atender, preparando minha voz para soar natural e afetuosa como sempre. Oi, filho. Bom dia. Bom dia, mãe. Tudo bem com a senhora? Sua voz estava animada, sem nenhum traço de constrangimento ou culpa. Faz tempo que não conversamos direito. Faz tempo, eram apenas 3 dias, mas para mim pareciam uma eternidade. Está tudo ótimo, querido. E com você? Como está o bebê? Ah, mãe, está tudo maravilhoso. A Amanda está se sentindo muito bem. Ontem fomos na consulta e o médico disse que está tudo perfeito com o nosso menino. Menino. Meu neto seria um menino. Eu já sabia disso pelas fotos do Instagram, é claro, mas ouvir da boca do próprio Bruno deveria ter sido um momento especial. Deveria ter sido uma notícia compartilhada pessoalmente, com abraços e lágrimas de alegria. Em vez disso, foi apenas mais uma confirmação casual numa ligação telefônica de terça-feira. Que maravilha, filho! Você deve estar nas nuvens. Estou mesmo, mãe. Um menino. Já estou até pensando em nomes. A gente está entre Miguel e Gabriel. O que a senhora acha? Conversamos sobre nomes por alguns minutos. Eu opinei, sugeri, participei da conversa como se nada tivesse acontecido. Bruno não mencionou o chá revelação nem uma única vez. Não perguntou se eu tinha visto as fotos no Instagram, não ofereceu explicações, não se desculpou. Simplesmente seguiu em frente como se eu não tivesse sido deliberadamente excluída do momento mais importante da gravidez até agora. Mãe, a gente estava pensando em ir aí almoçar no domingo. A senhora topa? Por um segundo, considerei recusar. Mas qual seria o propósito? Eu não queria criar um drama, não queria confrontações desnecessárias naquele momento. Tinha tomado minha decisão no banco na segunda-feira, e aquilo era suficiente por enquanto. Claro, filho. Venham sim, faço aquele frango assado que vocês gostam. Perfeito! A Amanda vai adorar. Ela estava com saudade da comida da senhora. Saudade da minha comida, mas não saudade da minha presença no chá revelação. A ironia não passou despercebida. Depois de desligar, continuei minha rotina. Fui ao supermercado, à farmácia, encontrei minha amiga Conceição para um café na padaria do bairro. Falamos sobre amenidades, a novela das 9, o aumento do preço do tomate, os planos dela para visitar a filha em Curitiba. Não mencionei nada sobre Bruno, Amanda ou o bebê.
Não estava pronta para verbalizar aquela dor para ninguém ainda. Durante a semana, Amanda continuou postando no Instagram. Quarta-feira, foto do ultrassom em 3D, com a legenda: "Nosso príncipe está cada dia mais lindo." Quinta-feira, foto dela de perfil, exibindo a barriga de 6 meses, usando um vestido azul bebê. Sexta-feira, um vídeo mostrando o quartinho do bebê em construção, com a narração empolgada dela explicando cada detalhe da decoração. E em todas essas postagens, havia comentários efusivos de familiares e amigas. A mãe de Amanda: "Meu neto mais lindo do mundo." As amigas: "Ai, que quarto perfeito. Você está radiante." Primos, tios, conhecidos, todos participando ativamente daquela gestação, todos sendo incluídos naquela jornada. Eu via tudo. Abria o Instagram todos os dias e via cada postagem, cada comentário, cada manifestação de amor e empolgação. E não comentava nada. Nem um coração, nem um emoji, nem um parabéns. Apenas observava em silêncio, como uma espectadora externa da vida da minha própria família. Bruno me ligou novamente na quinta-feira à noite. Dessa vez, para me contar que eles tinham decidido pelo nome Gabriel. É um nome forte, bonito e combina com o sobrenome, não acha, mãe? Acho lindo, filho. Gabriel é um nome maravilhoso. Ele então começou a falar sobre os planos para o quartinho, sobre o berço que haviam encomendado, sobre o carrinho importado que Amanda queria comprar. Eu ouvia tudo com atenção, fazendo os comentários apropriados, demonstrando interesse genuíno. Porque, apesar de tudo, aquele era meu neto, Gabriel. Meu primeiro e talvez único neto. Mãe, essas coisas de bebê são tão caras. A gente está fazendo uma lista do que é essencial, mas mesmo o básico sai por uma fortuna. Ele comentou casualmente. Eu percebi para onde a conversa estava indo. Não era uma reclamação inocente. Era uma abertura para que eu oferecesse ajuda financeira, como sempre fiz. Como a sogra útil que eu sempre fui. Imagino, filho. Mas vocês vão dar um jeito. Vocês são responsáveis e organizados. Houve um silêncio breve do outro lado da linha. Claramente, Bruno esperava outra resposta. Esperava que eu dissesse: "Quanto vocês precisam?" Ou "Deixa que eu ajudo com isso." Mas dessa vez não disse: A gente vai se virar." Ele respondeu com um tom ligeiramente surpreso. Naquela noite, antes de dormir, olhei mais uma vez para o comprovante do banco que estava guardado na gaveta da minha escrivaninha. 51 mil reais agora aplicados em meu nome, para meu próprio benefício. Dinheiro que seria de Gabriel, mas que agora era simplesmente meu novamente. Não senti remorso. Senti, na verdade, uma estranha sensação de controle sobre minha própria vida. Por anos, eu havia vivido em função de Bruno, e depois em função do casamento dele. Sempre disponível, sempre generosa, sempre pronta a ajudar. E onde isso me levou? À exclusão de um dos momentos mais importantes da vida do meu próprio filho. A vida seguia seu curso normal na superfície. Mas por baixo, algo fundamental havia mudado. Eu havia mudado. E eles ainda nem percebiam. O domingo chegou com o cheiro do frango assado que tinha prometido fazer para Bruno e Amanda. Acordei cedo, como sempre faço, e me dediquei a preparar um almoço caprichado. Não por obrigação, mas porque cozinhar sempre foi uma forma de expressar amor, e eu ainda amava meu filho, apesar de tudo. Temperei o frango com alho, limão e ervas finas. Deixei marinando enquanto preparava a farofa, o arroz e a salada. Fiz até uma sobremesa especial, pudim de leite condensado, que era a preferida de Bruno desde criança. A mesa estava posta de forma acolhedora quando a campainha tocou ao meio-dia. "Mãe!" Bruno me abraçou forte ao entrar, carregando uma sacola com refrigerantes. Amanda vinha logo atrás, com a barriga já bastante evidente sob um vestido floral amarelo. "Oi, sogra! Que cheiro maravilhoso!" Amanda me deu um abraço rápido, e por um momento, foi como se nada tivesse acontecido entre nós. Durante o almoço, a conversa fluiu naturalmente. Bruno estava animado, contando histórias do trabalho, falando sobre um projeto importante que havia assumido. Amanda comia com apetite, elogiando cada prato e pedindo repetições. Eu sorria, servia, participava,
desempenhando perfeitamente o papel de mãe e sogra atenciosa. Foi na sobremesa que o verdadeiro assunto veio à tona. Mãe, a gente precisa fazer umas compras urgentes para o Gabriel. Bruno começou, aceitando uma generosa fatia de pudim. O quartinho está quase pronto, mas falta muita coisa ainda. É verdade, sogra. Amanda complementou, mexendo no celular. Deixa eu mostrar a lista que fizemos. Ela virou a tela para mim, exibindo uma planilha detalhada. Berço, cômoda, trocador, banheira, carrinho, bebê conforto, enxoval completo. É muita coisa. Olhei para a lista impressionante. Havia itens básicos e essenciais, mas também vários produtos claramente supérfluos e caros. Um carrinho importado de R$ 3.000, um berço design de 4.000, conjuntos de roupa de marca. Vocês fizeram uma pesquisa bem completa, comentei neutralmente. Fizemos, mas o problema é o preço, mãe. Bruno suspirou. Mesmo comprando aos poucos, vai sair pelo menos uns R$ 40.000 para ter tudo o que a gente precisa e quer. Amanda concordou com a cabeça, colocando uma mão protetora na barriga. 40.000 pode até parecer muito, mas é um investimento no nosso filho, sabe? A gente quer dar o melhor para ele desde o começo. Eu continuei comendo meu pudim calmamente, esperando o que viria a seguir. Conhecia bem esse roteiro. A apresentação do problema, a justificativa e então o pedido implícito ou explícito de ajuda financeira. A gente tem um pouco guardado, Bruno continuou, mas não vai dar para cobrir tudo. Então a gente estava conversando e... Bem, a gente está contando com aquela poupança que a senhora abriu para o Gabriel. Ali estava. A razão real daquele almoço de domingo, daquela visita amigável. Não era a saudade da minha companhia ou da minha comida. Era a expectativa de acessar os R$ 50.000 que eu havia depositado. Aquela poupança generosa da sogra vai salvar a gente. Amanda sorriu, com aquela confiança de quem já conta com algo como garantido. A gente estava até pensando em usar uns 20.000 agora para as compras principais e deixar o resto rendendo para quando o Gabriel crescer. Bruno olhou para mim com expectativa, esperando minha confirmação entusiasmada. Talvez até minha oferta de dar ainda mais dinheiro. Era o padrão estabelecido ao longo dos anos. Eles mencionavam uma necessidade, e eu abria a carteira. Mas dessa vez, eu apenas sorri. Um sorriso tranquilo, sereno, sem compromisso. Entendo, disse simplesmente. Realmente, coisas de bebê são caras mesmo. Houve um silêncio breve. Bruno e Amanda trocaram um olhar confuso, esperando que eu dissesse algo mais. Que confirmasse que eles podiam usar o dinheiro, que oferecesse ajuda adicional, que me prontificasse a pagar algum item específico da lista. Mãe, Bruno começou hesitante. Sobre a poupança do Gabriel. A gente pode começar a usar então? Quer dizer, o dinheiro está lá exatamente para isso, não é? Murmurei, levantando-me para recolher os pratos vazios. Querem café? Fiz um bolo de fubá também. Mãe, a senhora me ouviu? Bruno insistiu, com um leve tom de impaciência. A poupança do Gabriel. A gente pode usar agora? Coloquei os pratos na pia e me virei para eles, mantendo meu tom de voz agradável e neutro. Vamos tomar café na sala? Fica mais confortável. Amanda olhou para Bruno com uma expressão que claramente dizia: o que está acontecendo? Meu filho estava visivelmente confuso com minha não resposta. Na sala, enquanto servia o café, Bruno tentou novamente. Mãe, sobre o dinheiro... Bruno, querido, interrompi suavemente, sentando-me na poltrona em frente ao sofá onde eles estavam. Vocês são 2 adultos responsáveis, com empregos estáveis. Tenho certeza de que vão encontrar uma forma de providenciar o que o Gabriel precisa. O silêncio que se seguiu foi denso. Amanda arregalou os olhos. Bruno ficou boquiaberto. Mas, mãe... Bruno tentou processar. A senhora abriu aquela poupança exatamente para o Gabriel. A senhora mesma disse que era para ajudar com as despesas dele. Disse mesmo, concordei, tomando um gole do meu café. E vocês vão descobrir que é perfeitamente possível criar um bebê sem depender da generosidade de terceiros. Vocês são capazes.
Sogra. Amanda se intrometeu com a voz levemente alterada. Mas a senhora prometeu aquele dinheiro para o nosso filho. É como se fosse dele já. Olhei diretamente nos olhos dela, ainda mantendo meu sorriso educado. Amanda, querida, o dinheiro sempre foi meu. Eu apenas tinha a intenção de destiná-lo ao Gabriel. Intenções podem mudar. A tensão na sala era palpável. Bruno e Amanda se entreolhavam, claramente sem saber como reagir. Pela primeira vez, eu havia negado algo. Havia estabelecido um limite. Havia quebrado o padrão de sogra sempre disponível e sempre generosa. O resto da visita foi constrangedor e breve. Bruno tentou retomar o assunto mais 2 vezes, mas eu simplesmente mudei o tema ou dei respostas evasivas. Quando finalmente se despediram, quase 2 horas antes do que costumavam ir embora, a atmosfera estava gélida. Tchau, mãe. Obrigado pelo almoço. Bruno me beijou no rosto, mas seu tom era frio. Amanda mal olhou para mim ao se despedir. Fechei a porta e encostei nela por um momento. Tinha acabado de cruzar uma linha que nunca havia cruzado antes. E, estranhamente, me senti mais forte do que nunca. A semana que seguiu ao almoço tenso de domingo foi estranhamente silenciosa. Bruno não me ligou na segunda, nem na terça, nem na quarta. Nenhuma mensagem casual. Nenhum "Oi, mãe, tudo bem?" Nenhuma foto da barriga crescente de Amanda compartilhada comigo. O silêncio era eloquente. Eles estavam chateados, processando minha negativa, tentando descobrir o que havia acontecido com a sogra sempre tão solícita. Eu, por outro lado, mantive minha rotina com uma tranquilidade que me surpreendia. Acordava cedo, fazia minhas caminhadas matinais no parque, cuidava da casa, encontrava amigas para conversar. Pela primeira vez em anos, não estava checando o celular ansiosamente esperando notícias de Bruno. Não estava preocupada se ele precisava de alguma coisa, se estava tudo bem. Na quarta-feira à tarde, enquanto regava minhas plantas na varanda, pensei em como aquela paz interior era diferente. Não era a paz de quem está feliz e completo, mas a paz de quem finalmente estabeleceu limites e recuperou um pouco da própria dignidade. Na quinta-feira de manhã, enquanto tomava meu café, vi uma nova postagem de Amanda no Instagram. Era uma foto do ultrassom do Gabriel, com a legenda: "Meu príncipe está cada dia maior e mais lindo. Mal podemos esperar para ter você nos nossos braços, filho amado. Papai e mamãe já estão providenciando tudo para sua chegada." Providenciando tudo. As palavras pareciam carregadas de um significado adicional, como um recado subliminar para mim. Mas eu apenas dei um pequeno sorriso e continuei tomando meu café. Foi na sexta-feira, exatamente 1 semana após o almoço que mudou tudo, que meu celular finalmente tocou. O nome de Bruno piscou na tela, e dessa vez, quando atendi, percebi imediatamente a tensão na voz dele. "Mãe, boa tarde", ele disse, sem a efusividade habitual. Sua voz estava séria, quase formal. "Oi, filho, como você está? Como está a Amanda?" "Estamos bem." Houve uma pausa carregada. "Mãe, a gente precisa conversar com a senhora, pessoalmente. É sobre uma questão importante." Meu coração acelerou levemente, mas mantive minha voz calma. "Claro, filho. Aconteceu alguma coisa? Está tudo bem com o bebê?" "Com o bebê está tudo ótimo, mãe. É outra coisa. Uma coisa que a gente precisa esclarecer pessoalmente." Eu sabia exatamente o que era. Eles tinham ido ao banco. Tinham tentado acessar a poupança do Gabriel e descobriram que ela não existia mais. E agora queriam respostas. "Entendo", respondi calmamente. "Quando vocês querem vir? Pode ser amanhã? De manhã?" "Sei que é sábado, mas é realmente importante, mãe." "Amanhã está ótimo." "Que horas?" 10 horas? "Perfeito. Vou fazer um café para recebermos. Venham tranquilos." Houve um silêncio do outro lado. Bruno claramente esperava que eu perguntasse mais detalhes, que demonstrasse curiosidade ou preocupação sobre qual seria o assunto. Mas eu não dei a ele essa satisfação. "Tá bom então, mãe. Até amanhã." "Até amanhã, filho. Beijo." Desliguei e fiquei olhando para o celular por alguns momentos. Então era isso.
O momento da verdade estava chegando. Eles haviam descoberto sobre a poupança. Ou melhor, sobre a falta dela. E queriam explicações. Levantei-me e fui até a gaveta onde guardava os documentos do banco. Peguei os comprovantes do cancelamento da poupança e da abertura do CDB. Estava tudo ali, preto no branco, legal e transparente. O dinheiro era meu, sempre foi meu, e eu tinha todo o direito de fazer o que quisesse com ele. Mas eu sabia que não seria uma conversa fácil. Bruno e Amanda viriam preparados para um confronto, provavelmente magoados, possivelmente revoltados. Viriam achando que eu havia cometido uma injustiça, que havia retirado algo que pertencia ao Gabriel. Passei o resto da sexta-feira mentalmente me preparando para o encontro. Ensaiei na minha cabeça as coisas que precisaria dizer, as explicações que daria, ou não daria, porque a verdade é que eu não devia satisfação a ninguém sobre meu próprio dinheiro. Mas ainda assim, eram meu filho e minha nora, e havia uma forma digna de conduzir aquela conversa. À noite, antes de dormir, permiti-me sentir a tristeza completa da situação. Como chegamos a esse ponto? Como a relação com meu único filho havia se deteriorado a ponto de precisarmos ter uma conversa séria sobre dinheiro? Onde foi que erramos? Ou melhor, onde foi que eu errei ao criar um filho que achava que tinha direito automático aos recursos da mãe? Mas então me lembrei das palavras de Amanda. Foi só para a família mesmo, coisa íntima. E a tristeza se transformou novamente em determinação. Eu não havia errado ao estabelecer limites. Eu havia errado ao demorar tanto para fazê-lo. Sábado amanheceu nublado, com uma garoa fina típica de outubro. Preparei a casa cuidadosamente, arrumei a sala, fiz café fresco e coloquei alguns biscoitos numa travessa bonita. Não por obrigação, mas porque ainda sabia receber as pessoas com dignidade, mesmo quando a conversa seria difícil. Às 10 horas em ponto, a campainha tocou. Respirei fundo, alisou a blusa e fui abrir a porta. Bruno e Amanda estavam ali, ambos com expressões sérias. Nenhum abraço caloroso, nenhum sorriso. Apenas um "Oi, mãe", formal, e um aceno de cabeça de Amanda. "Entrem, por favor", disse abrindo espaço. "O café está pronto." Eles entraram e se sentaram no sofá, lado a lado, como uma frente unida. Eu me sentei na poltrona em frente, com a mesinha de centro nos separando. A tensão no ar era tão densa que parecia possível cortá-la com uma faca. "Então", comecei com voz tranquila, servindo o café. "Vocês queriam conversar sobre algo importante." Bruno e Amanda se entreolharam, e então meu filho respirou fundo e disse as palavras que eu já esperava. "Mãe, a gente foi ao banco ontem. Mãe, a gente foi ao banco ontem." Bruno continuou, suas mãos entrelaçadas com nervosismo. Ele não tocou no café que eu havia servido, e Amanda estava visivelmente tensa ao lado dele, evitando fazer contato visual direto comigo. Eu esperei em silêncio, tomando um gole do meu próprio café, dando a eles o tempo de que precisavam para formular seus pensamentos. Não ia facilitar aquela conversa oferecendo explicações antes mesmo de ouvirem a pergunta completa. "A gente foi ao banco", Bruno recomeçou, "porque precisávamos de informações sobre a poupança do Gabriel. Lembra que no domingo a gente comentou sobre usar parte do dinheiro para as compras do bebê?" "Lembro", respondi tranquilamente. Amanda se mexeu inquieta no sofá e finalmente olhou para mim. Seus olhos estavam avermelhados e percebi que ela havia chorado. Provavelmente naquela manhã, antes de virem. "Sogra, a gente não entendeu o que aconteceu. O gerente disse que não existe nenhuma poupança em nome do Gabriel." "Ele disse que existia uma poupança", Bruno interrompeu, "mas que foi encerrada, na segunda-feira passada, pela senhora." Coloquei minha xícara de café na mesinha com cuidado, sem pressa. "Sim, fui eu quem encerrou." O silêncio que se seguiu foi pesado. Bruno olhou para Amanda, depois de volta para mim, claramente processando a confirmação. Eles esperavam negações, talvez um mal-entendido bancário, qualquer coisa menos a admissão direta. Mas... "Mãe, por quê?" A voz de Bruno saiu embargada, entre confusão e mágoa. "Aquele dinheiro era para o seu neto.
Era para o Gabriel. Por que a senhora faria isso? Respirei fundo, mantendo minha postura serena. Havia ensaiado mentalmente aquele momento durante toda a semana, mas agora que estava acontecendo, sentia o peso emocional de cada palavra que estava prestes a dizer. Bruno, antes de responder sua pergunta, preciso fazer uma pergunta a vocês. Olhei diretamente nos olhos do meu filho, depois nos de Amanda. Vocês acham que eu sou parte da família? A pergunta os pegou desprevenidos. Bruno franziu a testa, confuso. O quê? Claro que a senhora é parte da família, mãe. Que pergunta é essa? É uma pergunta legítima. Respondi calmamente. Porque há 2 semanas, quando tentei entender por que não fui convidada para o chá revelação do meu neto, Amanda me disse que o evento foi só para a família, coisa íntima. Então preciso mesmo confirmar. Eu sou família ou não sou? Amanda ficou pálida. Bruno olhou para ela com uma expressão de surpresa. Aparentemente, ela não havia contado sobre nossa conversa telefônica. Sogra, eu não quis dizer dessa forma. Amanda começou a gaguejar, suas mãos tremendo ligeiramente. Como você quis dizer então? Perguntei, mantendo meu tom respeitoso, mas firme. Porque eu vi as fotos, Amanda. Vi sua família toda ali. Seus pais, irmãos, primos, tios, amigas. Gente que conhece meu filho há muito menos tempo do que eu o conheço. Obviamente. E eu, a mãe dele, a avó paterna do bebê, descobri que vocês estavam esperando um menino pelo Instagram, junto com 300 desconhecidos. Mãe, eu não sabia disso. Bruno se virou para Amanda, visivelmente chocado. Você não convidou minha mãe para o chá revelação? Bruno, Foi ideia da minha mãe fazer uma coisa mais intimista, só com a minha família mesmo. Amanda tentou se explicar, suas palavras tropeçando umas nas outras. Intimista? Repeti a palavra com uma calma que contrastava com a tensão crescente. Havia pelo menos 40 pessoas nas fotos que vi, Amanda. 40 pessoas era intimista. Mas uma vaga para a avó do bebê, essa não havia? Sogra, foi um erro, eu admito. Amanda começou a chorar. Eu deveria ter convidado a senhora. Foi egoísmo meu querer fazer só com a minha família. Foi errado. Peguei um guardanapo de papel e ofereci a ela. Não era minha intenção fazer ninguém chorar, mas precisava que entendessem o peso das suas escolhas. Vocês têm todo o direito de fazer os eventos que quiserem, com as pessoas que quiserem. Disse com gentileza, mas firmeza. Mas eu também tenho o direito de decidir o que faço com meu próprio dinheiro. E quando percebi que eu não era considerada família íntima o suficiente para celebrar a chegada do meu neto, entendi que também não deveria agir como se fosse. Bruno passou a mão pelo cabelo, um gesto que fazia desde criança quando estava nervoso. Mãe, eu entendo que a senhora ficou magoada. E tem razão de estar. Mas o dinheiro era para o Gabriel, não para mim ou para a Amanda. Era para o seu neto. Era, concordei. Quando eu abri aquela poupança há 6 meses, foi com amor e esperança de fazer parte da vida desse bebê, de ser uma avó presente, incluída, valorizada. Mas vocês deixaram muito claro que não é assim que me veem. Mãe, foi um erro da Amanda. Um erro. Isso não muda o fato de que a senhora é a avó do Gabriel. Bruno estava ficando alterado agora. Não muda. Concordei novamente. Eu vou ser a avó do Gabriel e pretendo ter um relacionamento com ele. Mas nos meus termos agora, Bruno. Não mais nos termos de uma sogra que está sempre disponível para abrir a carteira quando preciso, mas que pode ser descartada quando não convém. Amanda soluçava baixinho, e Bruno parecia dividido entre consolar a esposa e tentar me fazer mudar de ideia. Vocês querem saber onde está o dinheiro? Perguntei, decidindo ser transparente. Está aplicado numa conta em meu nome. Os 50 mil reais que depositei, mais os juros acumulados. Tudo legal, tudo documentado. É meu dinheiro. Sempre foi meu dinheiro. E agora vai continuar sendo meu dinheiro. Mas a gente estava contando com ele, mãe. Bruno quase gritou, sua frustração finalmente vindo à tona. E eu estava contando em ser incluída na vida do meu neto. Respondi com a voz firme. Parece que ambos fomos desapontados. O clima na sala estava carregado. Amanda continuava chorando baixinho,
enquanto Bruno olhava para mim com uma mistura de incredulidade e frustração que nunca havia visto no rosto do meu filho antes. As xícaras de café permaneciam intocadas na mesa, testemunhas silenciosas daquele momento de ruptura familiar. Mãe, a senhora não pode fazer isso. Bruno finalmente explodiu, levantando-se do sofá. Sua voz estava alta, trêmula de emoção. Aquele dinheiro não é da senhora para decidir, é do Gabriel, é do meu filho. Permaneci sentada, mantendo minha compostura apesar do coração acelerado. Ver meu filho tão alterado me doía profundamente. Mas eu precisava ser firme. Bruno, senta, por favor. Pedi com calma. Gritar não vai resolver nada. Não vou sentar. A senhora não está entendendo a gravidade do que fez? Ele andava de um lado para o outro, gesticulando. A gente já havia contado com aquele dinheiro. Fizemos planos, assumimos compromissos. E agora a senhora simplesmente decide tirar tudo sem nem nos avisar? Que compromissos vocês assumiram com dinheiro que não era de vocês? Perguntei, mantendo minha voz baixa e controlada. Amanda se intrometeu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Sogra, a gente já tinha dado entrada num berço especial, encomendado um enxoval. A senhora não tem ideia da situação financeira que criou para nós. Então vocês gastaram dinheiro que não tinham, afirmei, não como pergunta, mas como constatação. Gastaram dinheiro que estava numa conta em meu nome, que eu nunca autorizei vocês a usarem, e agora estão me responsabilizando pela irresponsabilidade de vocês? Mas a senhora tinha prometido. Amanda elevou a voz pela primeira vez, sua frustração também vindo à tona. A senhora disse que aquele dinheiro era para o Gabriel. Nós confiamos na senhora. Levantei-me então, ficando de frente para eles. Minha paciência estava sendo testada, mas eu não ia perder a compostura. Eu disse que tinha aberto uma poupança para o Gabriel, sim. Mas nunca, em momento algum, dei permissão para vocês usarem o dinheiro. E muito menos dei esse direito a pessoas que me excluíram do chá revelação do meu próprio neto. De novo com essa história do chá. Bruno bufou exasperado. Mãe, a senhora vai punir um bebê inocente por causa de uma festa? É isso que isso é? Vingança? A palavra vingança me atingiu como um tapa. Respirei fundo, sentindo a injustiça daquela acusação. Não é vingança, Bruno. É consequência. Respondi, minha voz finalmente mostrando um pouco da dor que eu vinha guardando. Durante anos eu fui a sogra perfeita, a mãe perfeita. Ajudei vocês com a festa de casamento, paguei consertos de carro, comprei eletrodomésticos, abri uma poupança generosa para um neto que mal conhecia. E tudo o que eu pedi em troca foi ser tratada com respeito e consideração. A gente sempre tratou a senhora com respeito. Amanda protestou. Respeito? Repeti, sentindo a emoção finalmente começar a transbordar. Amanda, você me excluiu de um dos momentos mais importantes da gravidez. Me fez descobrir que meu neto seria um menino pelo Instagram, junto com centenas de estranhos. E quando questionei, você me disse com todas as letras que foi só para a família mesmo. Que tipo de respeito é esse? Foi um erro. Ela gritou de volta. Eu já admiti que foi um erro. Mas isso não dá o direito à senhora de tirar o futuro do meu filho. O futuro do seu filho não depende dos meus 50 mil reais. Respondi firmemente. Depende de você e do Bruno serem pais responsáveis e trabalhadores. Milhões de crianças crescem felizes e saudáveis sem terem avós milionárias bancando tudo. Bruno se aproximou de mim, e pela primeira vez vi lágrimas nos olhos do meu filho adulto. Mãe, a senhora sempre foi tão generosa, tão presente. O que aconteceu? Por que está sendo tão fria? Aquelas palavras me cortaram fundo. Fria. Ele achava que eu estava sendo fria por finalmente estabelecer limites, por finalmente me valorizar. Filho, comecei, minha própria voz embargada agora. Eu não estou sendo fria. Estou sendo realista. Vocês me ensinaram que eu não sou família íntima o suficiente para estar nos momentos de alegria. Então eu aprendi a lição. Se eu não sou família íntima o suficiente para um chá revelação, por que meu dinheiro deveria ser? O silêncio que seguiu foi absoluto. Minhas palavras ecoaram na sala, e pude ver a compreensão finalmente começando a se formar nos rostos deles. Não era sobre o dinheiro em si.
Era sobre o que aquela exclusão havia representado. Vocês me fizeram sentir que meu único valor estava na minha carteira. Continuei, permitindo que a mágoa finalmente se mostrasse. Que eu era útil para pagar contas, mas dispensável para celebrações. E sabe o que é mais triste? É que vocês nem perceberam o quanto isso me machucou. Nem se deram ao trabalho de explicar, de se desculpar, de reconhecer a dor que causaram. Amanda baixou a cabeça, chorando silenciosamente agora. Bruno estava imóvel, processando cada palavra. Então sim, concluí. O dinheiro voltou para onde sempre pertenceu, comigo. E vai ficar comigo até que eu sinta que posso confiar novamente que sou valorizada por quem sou, não pelo que posso oferecer financeiramente. O silêncio que se instalou na sala após minhas últimas palavras era carregado de emoções conflitantes. Amanda continuava chorando, mas agora suas lágrimas pareciam diferentes, não mais de frustração pela perda do dinheiro, mas de genuíno arrependimento. Bruno estava sentado novamente no sofá, com a cabeça entre as mãos, processando tudo o que eu havia dito. Sentei-me também, cansada do confronto, mas ainda firme em minha posição. Esperava que eles se levantassem e fossem embora raivosos, mas nenhum dos dois se moveu. Foi Amanda quem quebrou o silêncio primeiro, sua voz rouca de tanto chorar. Sogra, eu preciso ser honesta com a senhora. Ela olhou para Bruno, que fez um gesto de concordância com a cabeça. O chá revelação... Foi ideia da minha mãe fazer só com a nossa família. Ela disse que seria mais especial assim, mais íntimo, e eu simplesmente concordei sem pensar em mim. Completei suavemente, sem pensar na senhora. Ela admitiu, enxugando as lágrimas. Minha mãe tem uma tendência de querer controlar tudo, e eu deixei ela controlar aquilo. Mas a culpa é minha, sogra. Eu deveria ter insistido que a senhora estivesse lá. A senhora é a avó do Gabriel tanto quanto minha mãe é a avó dele. Era a primeira vez que Amanda assumia responsabilidade real pela exclusão, sem tentar minimizar ou justificar demais. Bruno levantou a cabeça e me olhou com os olhos vermelhos. Mãe, eu também errei. Quando vi que a senhora não estava lá, deveria ter questionado. Deveria ter parado tudo e ligado para a senhora na hora. Mas eu estava tão empolgado com o momento que nem parei para pensar no quanto seria doloroso para a senhora descobrir depois. Descobrir pelo Instagram, acrescentei, junto com 300 desconhecidos. Ele fechou os olhos, claramente sentindo o peso da própria falha. Foi cruel. Mesmo não sendo intencional, foi cruel. E eu sinto muito, mãe. De verdade. Senti minha garganta apertar com as desculpas tardias. Parte de mim queria simplesmente perdoá-los ali mesmo, abraçá-los e dizer que estava tudo bem. Mas outra parte, a parte que havia sido ferida, ignorada e depois procurada apenas quando o dinheiro sumiu, sabia que precisava manter minha posição. Eu aprecio as desculpas, disse honestamente. De verdade aprecio, mas vocês precisam entender que não foi apenas sobre o chá revelação, foi sobre o que aquilo representou. O que foi então, mãe? Bruno perguntou, inclinando-se para a frente. Explica para eu entender. Respirei fundo, preparando-me para verbalizar sentimentos que havia guardado, não apenas nas últimas semanas, mas nos últimos anos. Bruno, desde que você se casou, eu me coloquei num papel de sempre estar disponível, sempre pronta a ajudar financeiramente, sempre disposta a resolver problemas, sempre presente quando vocês precisavam. E eu fiz isso com amor, genuinamente. Mas aos poucos, percebi que eu só era chamada quando havia algum problema ou necessidade. Amanda abriu a boca para protestar, mas eu levantei a mão gentilmente. Deixa eu terminar, querida. Quando vocês anunciaram a gravidez, eu fiquei radiante. Pensei, agora vou fazer parte de algo maravilhoso. Vou acompanhar cada momento dessa jornada. E no primeiro grande momento de celebração, eu fui deixada de fora. Não fui consultada, não fui considerada, não fui nem avisada. E quando questionei, a resposta foi que eu não era família íntima o suficiente. Sogra, eu não deveria ter usado essas palavras. Amanda começou. Mas usou. Interrompi com firmeza.
E aquelas palavras me fizeram ver a realidade da situação. Eu era útil para pagar contas, mas dispensável para celebrações. Era conveniente ter uma sogra generosa, mas não era necessário incluí-la nos momentos importantes. Bruno se levantou e veio se ajoelhar na frente da minha poltrona, algo que ele não fazia desde criança. Mãe, nós nunca pensamos na senhora dessa forma. Nunca. Se passamos essa impressão, foi por pura ignorância e egoísmo nosso. Não porque a gente realmente sentisse isso. Olhei para meu filho. Meu único filho, que criei sozinha, que amei incondicionalmente a vida toda. E senti meu coração se partir um pouco mais. Bruno, quando seu pai morreu, prometi a mim mesma que te daria a melhor vida possível. E fiz isso, com todo o amor do mundo. Mas talvez, no processo, tenha te ensinado a esperar demais de mim. A achar que eu sempre estaria ali, sempre daria um jeito, sempre resolveria os problemas. E talvez isso tenha sido um erro meu. Não foi erro, mãe. A senhora foi perfeita. Não fui perfeita, filho. Ninguém é. Mas agora, aos 62 anos, descobri que preciso estabelecer limites. Preciso me valorizar. Preciso garantir que as pessoas me queiram por quem eu sou, não pelo que posso oferecer. Amanda se levantou do sofá e veio ficar ao lado de Bruno. Sogra, a gente quer a senhora por quem a senhora é. Eu sei que não demonstramos isso direito, mas a gente quer. E eu vou passar o resto da gravidez e o resto da vida, provando isso para a senhora. Olhei para os dois ali, meu filho e minha nora, ambos visivelmente arrependidos. Será que era arrependimento genuíno? Ou apenas o desespero de ter perdido o acesso ao dinheiro? Eu queria acreditar que era genuíno, mas precisava de tempo para ter certeza. Eu vou precisar que vocês me provem isso, disse finalmente. Não com palavras, mas com atitudes. E não por causa do dinheiro, mas apesar dele. O que a gente pode fazer, mãe? Bruno perguntou, ainda ajoelhado na minha frente, suas mãos segurando as minhas. O que a gente precisa fazer para consertar isso? Olhei para meu filho, para aquele homem que carreguei no ventre, que criei com tanto amor e sacrifício, e senti meu coração dividido entre o amor maternal incondicional e a necessidade de manter minha dignidade. Primeiro, comecei calmamente. Vocês precisam entender que eu não fiz isso para punir o Gabriel. Não fiz isso por vingança. Fiz porque precisei me proteger emocionalmente e financeiramente de uma situação onde me sentia usada. Amanda se ajoelhou ao lado de Bruno, ambos agora no chão da minha sala, olhando para mim com arrependimento genuíno estampado nos rostos. Sogra, eu prometo que vou incluir a senhora em tudo daqui para frente. Em cada consulta médica que a senhora quiser ir, em cada ultrassom, em cada momento importante da gravidez. E o dinheiro, mãe? Bruno perguntou hesitante. A senhora vai considerar devolver para o Gabriel? Soltei minhas mãos das dele e me recostei na poltrona. Aquela era a pergunta que eu sabia que viria, e para a qual eu já tinha uma resposta clara. O dinheiro fica comigo, disse com firmeza. Pelo menos por enquanto. Não porque eu queira punir vocês ou o bebê, mas porque preciso ter certeza de que estou sendo valorizada por quem sou, não pelo que posso oferecer. Vi a decepção nos rostos deles, mas também vi compreensão. Bruno assentiu lentamente, aceitando minha decisão. Mas isso não significa que não vou ser uma avó presente. Continuei, suavizando meu tom. Eu vou amar o Gabriel incondicionalmente. Vou estar lá para os momentos importantes da vida dele. Vou fazer bolos de aniversário. Vou contar histórias antes de dormir quando ele vier me visitar. Vou tricotá-lo mantas e roupinhas com todo o carinho do mundo. Então a senhora não está nos abandonando? Amanda perguntou com a voz pequena. Não estou abandonando ninguém, querida. Estou apenas estabelecendo um relacionamento mais equilibrado. Um relacionamento onde eu não sou apenas a provedora financeira, mas uma avó que é valorizada pela presença, pelo amor, pela experiência de vida que posso compartilhar. Bruno se levantou e me ajudou a levantar da poltrona também, puxando-me para um abraço apertado. Mãe, eu prometo que a gente vai fazer diferente daqui para frente. A senhora vai ver. Abracei meu filho de volta, sentindo as lágrimas finalmente escaparem dos meus olhos.
Não eram lágrimas de tristeza absoluta, nem de felicidade completa, mas de alívio por ter finalmente expressado meus sentimentos e estabelecido meus limites. Amanda se juntou ao abraço. E ficamos ali os três, por longos minutos, apenas nos segurando. Quando nos separamos, notei que todos tínhamos os olhos vermelhos e inchados. Sobre o dinheiro que vocês já gastaram, disse, pegando minha bolsa que estava no aparador ao lado. Quando vocês assumiram compromissos contando com uma poupança que não era de vocês? Bruno baixou a cabeça envergonhado. A gente deu entrada de R$2.000 num berço especial. O vendedor disse que tinha que pagar entrada para garantir o modelo. Abri minha carteira e peguei meu talão de cheques. Sim, ainda usava cheques para algumas coisas. Preenchi um no valor de R$2.000 e entreguei a Bruno. Isso é um presente meu para o Gabriel, para o berço dele. Mas não é parte dos 50.000. É um presente de avó, dado quando eu quis dar, do jeito que eu quis dar. Entenderam a diferença? Bruno olhou para o cheque, depois para mim, com os olhos marejados. Entendi, mãe. E muito obrigado. Mas quero deixar uma coisa bem clara. Continuei, voltando a sentar na poltrona e gesticulando para que eles sentassem também no sofá. Daqui para frente, não contem com minha ajuda financeira para as coisas do Gabriel. Vocês precisam aprender a se organizar com o dinheiro de vocês. Eu posso dar presentes ocasionais, como esse do berço, mas não vou mais ser a solução automática para os problemas financeiros de vocês. Isso é justo, mãe. Bruno concordou. E, na verdade, é melhor assim. A gente precisa mesmo aprender a se virar. Amanda limpou as lágrimas e pegou meu celular que estava na mesinha de centro. Sogra, me dá seu telefone aqui. Vou colocar a senhora no grupo da família do WhatsApp agora mesmo. E vou te mandar todas as fotos do chá revelação que a gente tirou. Sei que não compensa o fato de a senhora não ter estado lá, mas quero que a senhora veja tudo. E mãe, Bruno acrescentou, semana que vem temos consulta com o obstetra. A senhora quer ir com a gente? O médico vai mostrar o Gabriel no ultrassom. Senti meu coração se aquecer com o convite. Eu adoraria ir. Então está marcado. Quarta-feira às 3 da tarde. A gente passa aqui para buscar a senhora. Bruno sorriu pela primeira vez desde que chegara. Conversamos por mais 1 hora, dessa vez de forma mais leve. Eles me contaram detalhes sobre a gravidez que eu não sabia. Mostraram fotos recentes da barriga. Falaram sobre os nomes que estavam considerando. E eu percebi que, apesar de tudo, ainda havia esperança para aquele relacionamento familiar. Quando finalmente se despediram, já era 12:00. Os abraços foram calorosos, genuínos, muito diferentes da tensão com que haviam chegado. Fechei a porta e me encostei nela, exausta emocional e fisicamente. Tinha sido uma manhã intensa, dolorosa, mas necessária. Olhei para o cheque que havia dado. R$2.000 para o berço do meu neto. Era um começo. Um começo de um novo tipo de relacionamento, baseado em respeito mútuo, não em obrigações financeiras. Os 3 meses que se seguiram àquela conversa difícil foram transformadores. Não foi uma mudança instantânea e mágica, mas uma reconstrução gradual e genuína do relacionamento familiar, baseada em respeito mútuo e valorização real. Na quarta-feira seguinte ao confronto, Bruno e Amanda passaram para me buscar para a consulta médica, exatamente como haviam prometido. Quando cheguei no consultório e vi o Gabriel se mexendo na tela do ultrassom, senti meu coração transbordar de amor. O médico me chamou de vovó e perguntou se eu queria ouvir o coraçãozinho batendo. Chorei de emoção ao ouvir aquele som rápido e forte. A vida do meu neto, pulsando ali na minha frente. Amanda segurou minha mão durante todo o exame e depois me abraçou forte no estacionamento. Obrigada por ter vindo, sogra. Significou muito para mim ter a senhora aqui. E eu acreditei nela, porque agora suas palavras vinham acompanhadas de ações. Nas semanas seguintes, Amanda começou a me incluir genuinamente em sua rotina de gestante. Me ligava para contar sobre os enjoos matinais, me mandava fotos da barriga crescendo, me consultava sobre nomes e sobre o enxoval. Não era mais aquela inclusão protocolar e distante. Era uma aproximação real, de nora para sogra, de mulher para mulher.
Bruno também mudou. Passou a me visitar mais frequentemente, não apenas quando precisava de algo, mas simplesmente para tomar um café e conversar. Contava sobre o trabalho, sobre suas preocupações com a paternidade, sobre seus sonhos para o Gabriel. E mais importante, perguntava sobre mim, sobre minha vida, meus planos, meus sentimentos. Mãe, eu percebi que passei anos conversando só sobre mim e meus problemas. Ele admitiu numa tarde de domingo, enquanto tomávamos chá na minha varanda. Nunca perguntei o que a senhora queria, o que a senhora sonhava para sua própria vida. Aquela confissão me tocou profundamente. E agora está perguntando? Respondi com um sorriso. Estou. Então me conta. O que a minha mãe quer para ela mesma? Foi a primeira vez em anos que alguém me fez aquela pergunta. E eu tinha respostas. Queria viajar, conhecer lugares que sempre sonhei, mas nunca priorizei. Queria fazer um curso de fotografia que sempre me interessou. Queria ter tempo para mim, para cultivar hobbies e amizades, para ser Marlene, não apenas a mãe do Bruno ou a sogra da Amanda. E foi exatamente isso que comecei a fazer. Usei parte dos 50 mil reais que havia resgatado da poupança para realizar esses sonhos. Viajei para o Nordeste, conheci praias lindas, tirei centenas de fotos, comi comidas deliciosas, me matriculei no curso de fotografia e descobri que tinha talento para capturar momentos bonitos. Comecei a frequentar um grupo de leitura da biblioteca do bairro e fiz novas amizades. Pela primeira vez em décadas, eu estava vivendo para mim mesma, não apenas em função dos outros. E sabe o que foi surpreendente? Bruno e Amanda não apenas apoiaram essas mudanças, como as celebraram. Quando voltei da viagem ao Nordeste, eles vieram jantar em casa ansiosos para ver todas as fotos. Amanda riu das minhas histórias e disse que eu estava radiante. Bruno comentou que nunca tinha me visto tão feliz e realizada. O relacionamento familiar encontrou um novo equilíbrio. Eu continuei sendo avó. Tricotei mantinhas para o Gabriel. Escolhi cuidadosamente alguns presentes especiais. Fui a todos os chás de bebê e eventos pré-natal para os quais fui convidada. Mas agora eu era convidada. Sempre. Sem exceção. Amanda fazia questão de me incluir em cada decisão importante sobre o bebê. Sogra, o que a senhora acha deste tema para o quarto? Sogra, estou em dúvida entre esses dois carrinhos. Qual a senhora escolheria? Não porque precisasse da minha opinião técnica, mas porque genuinamente valorizava minha presença na vida do Gabriel. Quanto ao dinheiro, mantive minha posição. Os 50 mil reais continuaram aplicados em meu nome. Usei uma parte para minhas viagens e cursos, mas guardei a maior parte, sabendo que um dia, quando o Gabriel crescer, quando eu sentir que é o momento certo, vou usar aquele dinheiro para algo especial para ele. Talvez uma poupança para a faculdade. Talvez um presente significativo quando ele fizer 18 anos. Mas será no meu tempo, nos meus termos, quando eu escolher. Bruno e Amanda aprenderam a se organizar financeiramente. Cortaram gastos desnecessários, fizeram escolhas mais conscientes, compraram o essencial e abriram mão do supérfluo. E descobriram que eram perfeitamente capazes de preparar a chegada do filho sem depender da conta bancária da sogra. Mãe, obrigado, Bruno me disse numa tarde, poucas semanas antes do Gabriel nascer. Por ter estabelecido aqueles limites. A gente cresceu muito com isso. Olhei para meu filho, agora um homem maduro prestes a se tornar pai, e senti orgulho. Não apenas do homem que ele se tornara, mas da coragem que tive de estabelecer limites e exigir o respeito que eu merecia. A história não teve um final de conto de fadas onde tudo ficou perfeito. Ainda havia momentos de ajuste, conversas difíceis ocasionais, aprendizados contínuos. Mas o fundamental havia mudado. Eu não era mais a sogra conveniente, disponível apenas quando precisavam do meu dinheiro. Eu era a avó Marlene, valorizada por quem eu era, incluída por amor genuíno, respeitada por minha presença e experiência de vida. E aqueles 50 mil reais? Continuavam seguros, rendendo juros, esperando o momento certo. Porque agora eu sabia que o maior presente que podia dar ao meu neto não era dinheiro. Era ser uma avó presente, digna, respeitada e feliz consigo mesma.